minha concepção, a solução passa por redução de gasto público. Quando o governo baixar gasto, as pessoas vão poupar mais. Permite uma parte? Claro. Em qual ponto? Reduzir gasto também acho que é sempre uma coisa que me soa musicalmente muito bem. Em que lugar? Bom, 36 ministérios, Ministério da Pesca... Então, vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Não faz sentido. Vamos parar de dar financiamento para a ONG, para o MST, tem espaço. Sim, mas isso dá bilhão? Chega em bilhão, não chega. Reduzir funcionalismo público. Então vamos pegar isso para depois a gente desdobrar essa conversa. Reduzir funcionalismo público em qual área? Em qual área? Vamos propor. Eu sou campeão de demissão de servidor ocioso contratado por cartão de político. Fui prefeito de uma capital, governador de um estado e fiz. Mas lá eu sabia o que estava fazendo e sabia quanto economizava e sabia qual era a legitimidade. No Brasil, nós temos muito menos serviço público do que é necessário, no mínimo. Com 36% de arrecadação de imposto sobre PIB. Para serviço da dívida. Não é verdade. É aí que está. O maior gasto corrente brasileiro em regime não inflacionário é a dívida. São os juros. É o financiamento do rentismo que faz a folga de 70 mil brasileiros. Isso não é mais a realidade atual. Não é? Cada vez menos. Vamos aos números. Cada vez menos. Vamos aos números. O PAC hoje é o maior investimento dos últimos 15 anos da União Federal, 18 bilhões. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 162 bilhões de reais de juros. Sim, os juros não veio do nada. Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é que são os serviços. Eu sou adepto disso. Eu quero saber aonde nós vamos achar 1 bilhão. 1 bilhão. Não vejo exatamente como uma guerra, quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor, a satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem, existem destilarias que as pessoas bebem uísque, é porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda, depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Por quê? Porque eu padronizo o padrão de consumo, eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano, quais são os elementos, até inconscientes, de felicidade, de aceitação pelo grupo, qual é a estética que ele deve ter, isso está padronizado. Mas as condições de produzir, Constantino, as condições de empreender são dramaticamente nacionais. É o que eu vou refletir amanhã com a garotada, com a companheirada lá no fórum. As condições de empreender reais, esqueça qualquer paixão ideológica e vamos refletir sobre isso. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais, sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus? Não, você tem dinheiro. Cada vez menos é assim. A condição de financiamento hoje no mundo, o Brasil desconta um duplicata aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, 1,75 ao mês. Você toma emprestado a 1,75 ao ano no Japão. O domínio tecnológico é disponível globalmente? Pergunta se o Brasil pode vender avião Tucano para a Venezuela. Não vende o avião Tucano da Venezuela porque a estupidez da política externa norte-americana proíbe o Brasil de vender avião da Embraer para a Venezuela porque tem componentes tecnológicos embarcados no Tucano que o Brasil não produz. Esse é o aspecto negativo quando se fala... E os Estados Unidos também têm governo, viu, Ciro? Por isso que eles fazem aquilo. O mundo inteiro tem governo. Claro, o mundo inteiro tem governo. Portanto, agora, não é possível que a gente esteja certo e o mundo inteiro errado. Mas a gente tem mais governo que o mundo todo. Não é verdade. Agora eu vou lhe deixar uma pergunta também. Não é verdade. Sabe quanto é a conta da guerra do Iraque? Sabe quanto é a conta? Já atualizada, $1 trilhão. Pois é, agora, por aí. Bom, $1 trilhão. É que free market significa uma coisa para os Estados Unidos, para os americanos. Sim, mas pendurado no céu. E para nós, outra coisa. Ah, claro. Agora, posso te dar um númerozinho? Estou ficando chato. Sabe quanto é a matrícula no ensino superior público brasileiro? 6 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. 6. Cuba tem 48, sabe? Doutrinados, né? Cuba não pode nem pensar. Peraí, doutor, não põe a palavra na minha boca. Estou falando o seguinte. Não, eu estou falando que são Cuba, um país miserável, que tem um regime deplorável, se quer que eu fale mal, Cuba consegue, num regime deplorável, numa economia ridícula, botar 48 de cada 100 dos seus garotos em nível superior. O Brasil bota 6. Desculpe, Ciro. Olha, e acha que está gastando demais o Brasil. Ciro, pera um pouquinho. Tem governo demais. Ciro, você é muito inteligente, tudo, eu admiro, gosto de você, etc, etc, etc. Só que, por favor, não use comparação num país socialista. Não, então eu vou falar com a França. Tá bom, mesmo. Que aí dá 80. Aí o cara diz assim, mas a França também... Também é socialista. Agora, vamos dizer... A França é socialista também. Claro, você sabe disso. Bom, mas eu queria deixar uma pergunta para você. Qual é a solução para esse problema? A solução passa, inevitavelmente, por uma redução do aparato burocrático, por uma redução de carga tributária e por um esquema que permita
um ambiente menos hostil. Tem isso. Agora, por que a gente não derruba a carga tributária de uma forma correta? O senhor já vai falar. Por causa daquilo que ninguém quer falar. Por causa da interdição patrimonial. O país tem que gerar superávites monstruosos para servar uma coisa que era uma dívida pública que levou 500 anos até o governo Fernando Henrique para arredondar em 35%, 36% do PIB, e que em 8 anos deste tipo de maluquice ideológica vendido como ciência, virou 58% do PIB em apenas 8 anos. Conclua. Como é que você trata a reforma tributária com uma dívida galopando desse jeito?